Bom, então eu vou apresentar o caso hoje. Vocês estão me escutando? Sim, Para quem não me conhece, ainda que está entrando hoje, meu nome é Fernanda, eu sou R4 da Hepato aqui da escola, da casinha da hepatite, da Hepato, e eu vou apresentar um caso agora que o Dr. Gama viu no ambulatório dele, junto com a gente, na casinha da Hepato, e é um caso bem interessante para a gente conversar um pouquinho sobre. A primeira consulta na casa da hepatite, antes de eu começar para eu explicar, foi em novembro de 2020, tá? Mas para não ficar um caso com um diagnóstico já de cara, eu e o Dr. Gama, a gente voltou um pouquinho no tempo, só para a gente conseguir estabelecer melhor esse diagnóstico e surgir com hipóteses diagnósticas novas. Então, ele é uma paciente SSM de sexo feminino, ela é uma paciente de 58 anos, natural de São Paulo. Ela é branca, casada e vendedora de loja. A primeira consulta dela na casinha foi em novembro de 2020, mas isso que eu vou contar agora aconteceu alguns meses antes. Então, ela relata que há 15 anos, mais ou menos, depois que ela apresentou um quadro de xerostomia, xeroftalmia e uveíte em olho direito, ela procurou avaliação no ambulatório de reumatologia, aqui da Unifesp mesmo, e tomou conhecimento do diagnóstico de síndrome de Sjögren. Por curiosidade, como é que ela conseguiu fazer esse diagnóstico, né? De acordo com os critérios de São Francisco, lá de 94, ela fez uma biópsia de glândula salivar menor, evidenciando cialodenite focal com infiltração linfocitária, em mais de um foco. E ela fez também dois diagnósticos diferentes, dois métodos diferentes para o diagnóstico de ceratoconjuntivite seca. O primeiro deles foi o uso de rosa bengala, demonstrando comprometimento córneo-conjuntival. E o segundo foi o teste de Schirmer-1, que é o sem anestésico, que foi menor ou igual a 5 milímetros entre 5 minutos, que são os testes para ver olho seco. Então, foi mais ou menos assim que ela fez esse diagnóstico de síndrome de Sjögren há 15 anos atrás. Ela, então, passou a fazer o uso de prednisona 20 mg por conta desse diagnóstico de Sjögren e a cloroquina 40 mg dia para fazer um acompanhamento e passou a fazer um acompanhamento regular a cada 3 a 6 meses. Ela refere que depois de 8 anos do início desse tratamento, que foi a prednisona com a cloroquina, ela apresentou ela evoluiu com um quadro de remissão clínica desses sintomas da síndrome de Sjögren, sendo orientada a suspender as medicações com o desmame do corticoide e manter a avaliação médica a cada 6 meses, só mesmo para segmento ambulatorial, segmento do caso, com uso regular de colírios. Doutor Gama, se o senhor quiser comentar alguma coisa, pode interromper, tá? não, tudo tranquilo. Gama, conta pra gente aí como é que faz esse diagnóstico, com esses critérios aí. Diagnóstico de Sjögren é inicialmente baseado nos critérios clínicos que são os mais comuns, né, que é olho seco e boca seca, ou seja, xerostomia, xeroftalmia, né, com ou sem aumento de glândulas salivares, particularmente as glândulas parótidas, né. As manifestações extraglandulares não são tão frequentes no momento do diagnóstico, né. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, né, aquela paciente que a gente apresentou aqui, que foi discutido, aquele caso muito interessante, que ficou inicialmente como CEP e acidose tubular renal distal, né? Naquele momento, aquela moça com acidose tubular renal distal, a primeira impressão diagnóstica foi que ela pudesse ter uma doença do tecido conjuntivo e que pudesse ser síndrome de Sjögren. Ou seja, essas manifestações sistêmicas da síndrome de Sjögren, elas não são comuns no momento do início do quadro. É mais olho seco, boca seca, com ou sem aumento de parótidas. E aí a gente tem, não é, 6 critérios para o diagnóstico. Entre eles, não é, as manifestações oftalmológicas, entre eles as manifestações orais, entre eles autoanticorpos, que a gente inclui o anti-RO, o anti-LAR. Né? A biópsia é um padrão essencial para o diagnóstico, para mostrar o que a Fernanda documentou aqui, cialoadenite focal, com infiltrado inflamatório predominantemente linfocitário, não é? E a comprovação com testes, não é? Que, de fato, há olho seco. Naquela época, usava-se, né, a prova de Schirmer, que ainda se usa hoje, né, e o corante rosa bengala,
que hoje já não se usa tanto, porque eles usam fluoresceína com verde lisamina para ver se tem sinais de ceratoconjuntivite, mas no passado era rosa bengala, sim. Né? Então, lembrando que esse diagnóstico, né, doutora, ela fez em 2005. 2005, então, lá em 2005, o padrão era esse, exatamente. Né? Então, ela tinha, né, ceratoconjuntivite seca, né? Através desses 2 testes ficou comprovado que, de fato, era olho seco. Isso é muito importante porque sensação de olho seco é uma coisa. Né? Ter olho seco, de fato, tem que ser documentado através dessas provas, porque depressão, distúrbios psiquiátricos, por exemplo, causam, né, a sensação de olho seco. Outras condições levam ao olho seco, como o uso de diuréticos, antipsicotrópicos, antihistamínicos, enfim. Então, um diagnóstico diferencial grande para causas de olho seco, além, obviamente, da síndrome de Sjögren, além do HCV, além do linfoma e outras condições, como sarcoidose também, que entram no diagnóstico diferencial de doenças sistêmicas que fazem olho seco e boca seca. Mas voltando aqui, então a comprovação de olho seco por uma dessas provas e a comprovação de boca seca, em que você pode mandar, né, medir o fluxo salivar não estimulado, né, ou então através de uma cintilografia para ver se tem, né, cialoadenite, que de fato comprove ali um processo inflamatório local. Então, há que se provar que tem olho seco, há que se provar que tem boca seca, há que ter autoanticorpo positivo, né? A biópsia tem que ser compatível. Então, nós temos 6 critérios. Se 4 deles estiverem presentes, e entre os 4, obrigatoriamente, autoanticorpo e biópsia devem fazer parte do diagnóstico, a gente fecha o diagnóstico de Sjögren. Né? Tem cialometria, Gama? Cialografia. Imetria. Eu ouvi alguém falar de cialometria num pedido? Não, cialometria eu não reconheço. A cialografia e a cintilografia seriam, obviamente, medidas, né, pertinentes para definir o comprometimento orgânico da glândula salivar. Cialometria. Eu acho que cialometria, na verdade, é a medida do fluxo salivar não estimulado, que quando você tem, né, em 15 minutos, né, pelo menos 1,5 ml de saliva, você diz que a produção é normal. Então, talvez isso... Não é uma cialometria? Exatamente. Porque ele mede, né? Ele mede, exatamente. Então, essa é a medida do fluxo salivar não estimulado. A Ana Lúcia falou que quando ela estava fazendo a tese lá na oftalmo, que tinha um equipamento super moderno para olho seco. Eu não sei se exatamente alguma dessas provas aí. Eu acho que é outra coisa. É a prova com fluoresceína mais verde lisamina, que eles usam. Entendeu? Que está no score mais recente para olho seco no diagnóstico de Sjögren. Obrigado, prof. Então, ela fez esse diagnóstico de síndrome de Sjögren, como o Dr. Gama explicou para a gente, e ela passou a fazer o uso de prednisona 20mg e cloroquina 40mg dia, e o acompanhamento regular a cada 3 a 6 meses. Como eu falei também anteriormente, ela refere que depois de 8 anos desse tratamento com prednisona e cloroquina, que ela tenha feito uma redução de desmame-corticoide, né, como está escrito aí, ela foi orientada a suspender as medicações e manter a avaliação médica a cada 6 meses, como uma avaliação mesmo de rotina, de segmento, com uso regular de colírio para o olho seco. Daí, em março de 2020, 15 anos depois desse diagnóstico de Sjögren, 6 anos, eu sou péssima em matemática, e 6 anos depois dela suspender o tratamento com a prednisona e a hidroxicloroquina, ela procurou atendimento no doutor consulta por conta de uma dor abdominal de origem epigástrica, não tinha muita caracterização dessa dor, e ela realizou exames laboratoriais e complementares de imagem que evidenciaram elevação de enzimas hepáticas.
Nesse comecinho, a gente não colocou os exames para não ficar um diagnóstico mais na cara e a gente deixou mesmo para a gente discutir. Então, a história patológica pregressa dela é essa presença de síndrome de Sjögren, ela tem uma depressão também, e uma história interessante de tireoidectomia por carcinoma papilífero do tireoide, há 21 anos atrás, com tireoidectomia total. Então, o que ela fazia de uso regular nesse momento, que foi agosto de 2020, antes dela vir para a gente? Ela fazia uso de sertralina, 100 miligramas dia, e levotiroxina, 100 microgramas dia. Ela não estava fazendo uso de nenhuma medicação específica para o Sjögren, a não ser os colírios para olho seco. De história epidemiológica, de interessante, o que a gente acha nela é uma transfusão de sangue há 21 anos atrás, em decorrência dessa tireoidectomia que ela fez e que ela teve uma complicação cirúrgica. E de história familiar, nada digno de nota, nenhuma história de neoplasia na família, nenhuma história de hepatopatia na família. O exame físico inicial era um exame bem inocente, ela tem um IMC de 26, uma pressão boa, ela não tem alteração de exame físico do abdômen globoso, sem sinais de hepatopatia crônica, um fígado não palpável com uma hepatimetria de aproximadamente 8 centímetros, em região de rebordo costal direito, e ambos não palpáveis, tanto o fígado quanto o baço, indolor palpação, e membros inferiores sem edema, panturrilhas livres. Então, para resumir... Fernando, só volta esse slide anterior, só para reforçar para a gente que está no dia a dia do ambulatório da hepatologia, e não é incomum que a gente receba pacientes com síndrome de Sjögren e uma hepatopatia autoimune, né? Hoje, por exemplo, à tarde tinha mais uma lá que a gente atendeu, examinar, por isso que eu coloquei aqui a ausência de linfonodomegalias, baço não palpável, porque a síndrome de Sjögren é uma exocrinopatia autoimune, né, que se caracteriza por um processo inflamatório crônico linfocitário. Né? Quando tu falaste ali da biópsia da glândula salivar pequena, né, tu chegaste a dizer que tem uma linfadenite, né, linfocitária. Então, é um processo inflamatório crônico linfocitário. E o risco relativo para linfoma não Hodgkin em pacientes com síndrome de Sjögren é 44 vezes maior do que na população geral. Né? Então, esses pacientes, claro que a gente sabe que na reumatologia eles devem ser estratificados de vez em quando em relação a isso, mas como a gente também atende muito esses pacientes, né, seja com CBP, seja com hepatite autoimune, examinar de vez em quando, né, cadeias gangliolares e procurar o baço, enfim, e ver se tem essas associações, porque a síndrome de Sjögren pode sofrer uma metamorfose lá na frente para um linfoma não Hodgkin, entendeu? Só para chamar a atenção disso. Então, aqui, resumindo, antes dela chegar para a gente, né? É uma mulher de 58 anos, ela é portadora de síndrome de Sjögren, atualmente sem tratamento específico para tal, a não ser sintomáticos. A alteração de enzimas hepáticas que, no momento, são inespecíficas, porque a gente não tem esse resultado ainda, e o exame físico sem sinais de hepatopatia crônica. Então, mesmo sem exame, quais seriam as hipóteses diagnósticas se vocês pediriam algum exame agora, complementar? O que vocês fariam nesse caso? Assim, é bem abrangente, mas é só para a gente ter uma primeira discutida do caso. Eu estou vendo o Henrique aqui. Oi, professor. Você viu? Estou de casaco, tá frio. Bom, professor, nesse caso aí, mulher com histórico já de uma síndrome de Sjögren, né? Eu pensaria, talvez, eu acho que, lógico, descartar. Não tem histórico de álcool, né, Fer? Tem? Não, não tem. Não tem etilismo. Medicamento era levotiroxina e... A levotiroxina e a sertralina. Eu acho que descartar etiologia alcoólica, medicamentosa, uso de chás. Ela tem histórico de uma transfusão sanguínea aí há 20 anos, né, hepatites virais, sorologias. E como ela tem uma doença autoimune, eu acho que também não podemos descartar algum quadro hepático, uma hepatite autoimune também. Eu acho que eu ficaria com essa investigação. Pediria sorologias, dependendo aí do padrão,
talvez investigar uma doença autoimune pelo fato dela já ter uma também associada. Alguém quer ajudar o Henrique aí ou todos concordamos? Doutor Eduardo, a Lívia está aqui do cantinho, ó, do lado. Ó. E agora tem 2 Lívias, né? Então é a Lívia Moreira, doutor Eduardo. Então vamos lá. Oi, pessoal, boa noite. Participando pela primeira vez da reunião. Mas eu concordo com o Henrique, eu faria a mesma coisa. Pesquisaria. Você vai ter que tirar. Porque eu estou junto com a Kate aqui no mesmo quarto do hotel, estou reverberando. Mas eu faria a mesma coisa que o Henrique, descartaria álcool, medicamentos, pediria sorologias e pesquisaria doença autoimune associada, com certeza. E ultrassom, algum exame de imagem básico, né, que ela não tem nenhum, pelo menos uma ultrassonografia também. Vai depender do padrão de alteração, né? Se elas são, a gente não sabe ainda que padrão que é, né? Se é um padrão mais parenquimatoso, se é um padrão mais canalicular, para a gente daí talvez seguir por um lado ou para o outro, né? A síndrome de Sjögren associa com qual doença de mulher pós-menopausa? Doutor Henrique. Pós-menopausa. Olha, Mulher. nessa oportunidade que eu tive de estar aí com vocês, eu atendi com o Dr. Gama uma paciente com cirrose biliar primária, junto com a síndrome de Sjögren. Tive esse caso recente, está fresquinho, foi ontem de tarde que nós atendemos uma paciente assim. Qual é a frequência, Gama? Quando a gente olha para... hepáticas na colangite biliar primária. Quando a gente olha para os pacientes com síndrome de Sjögren, eu fui resgatar aquela aula que o senhor me deu o privilégio com a doutora Lúcia de fazer lá no Congresso de Hepatologia, né? E quando a gente fez aquela revisão de síndrome de Sjögren, o que a gente vê é que 49% dos pacientes com síndrome de Sjögren, né, têm alterações dos testes hepáticos. E desses, né, 27% deles têm uma evidência clínica de uma doença hepática. Dentre essas doenças, a CBP, né, é a que mais está presente em associação com o Sjögren. Quando a gente vê, né, a hepatite autoimune, eu estava levantando um trabalho de 2018 de 76 casos de hepatite autoimune que foram catalogados de 2009 até abril de 2017. Desses 76 casos, 40 deles tinham associação com hepatite autoimune. Então, embora a gente veja muito mais, né, Sjögren com CBP, né, ou melhor, CBP com Sjögren e CBP com CREST, né, a síndrome de Sjögren também, né, é prevalente nos pacientes com doença hepática autoimune, com hepatite autoimune, melhor dizendo. Então, quando a gente olha essa relação de hepatopatias autoimunes, né, versus, né, síndrome de Sjögren, a CBP e a síndrome CREST estão lá, né, no ponto de referência das hepatopatias mais frequentemente associadas, né, das doenças mais frequentemente associadas. Beleza. Tem algum motivo para essa sertralina, Fernandinha? Depressão. Ela tem depressão, doutor. Depressão. Vamos em frente? Então, a princípio, ela fez esses exames laboratoriais, né, um padrão de aumento de transaminase, a AST de 217 para 32, uma LT de 236 para 32, ela tem uma bilirrubina de 1,2, uma fosfatase alcalina de 100, que não está alterada, uma gama-GT de 60 para 40, ela não tem alteração de função, ela tem um NR de 1 e a albumina de 4,5, uma globulina de 2, uma ferritina de 200 e a sorologia das hepatites virais não reagentes.
E aí, Henrique? Professor, então ela não tem disfunção hepática, né? Tem função preservada com aumento de transaminases. Chega quase, não dá 10 vezes mais que o valor, com as sorologias virais negativas, né? Sem histórico de álcool, sem vírus B, vírus C, HIV negativo. Eu partiria para autoanticorpos. Antimúsculo liso, IgG. A CBP, que seria uma boa hipótese para ela, Desculpa, não vi, a CBP fica fora? Com essa FA normal, com essa FA normal, ela vindo com uma aumentada, aí teria que ir para biópsia para fechar 2 critérios de 3, né? Talvez eu pediria o se for pensar em CBP, aí ela teria que ter a biópsia para a gente fechar o diagnóstico. Certo. Bom. Professor. Está cortando? Tá, sim, não. Isso, foi. Lembrando que o diagnóstico laboratorial de colestase teria que ter pelo menos 1,5 vezes a fosfatase alcalina e 3 vezes a gama-GT, né? Então, parecendo ser uma alteração mais parenquimatosa que eles encaminharam, né, o pessoal do doutor Consulta, do que alguma coisa biliar. Vamos lá, Fernandinha. Então, aí acabou que essa investigação diagnóstica culminou numa indicação de biópsia hepática que ela fez antes dela chegar para a gente na casinha, então ela já trouxe essa biópsia. Essa biópsia foi realizada dia 14 de setembro e a gente não conseguiu a peça para a gente revisar e nem para o Caio olhar para a gente, porque realmente a gente não teve acesso. Eu já posso mostrar. Ela então, não fez os corpos antes. Não, porque ela já veio com esse diagnóstico, doutora. Ela caiu para a gente depois disso. Isso. Né, doutor? Isso. Ela chegou com o diagnóstico, né? Chegou posteriormente com o tratamento, e aí foi que a gente foi investigar e complementar os exames que ela não tinha. Isso. Então, eu vou mostrar aqui a biópsia. Eu vou falar, porque pode ser que não dê para enxergar muito bem. Ela tem uma arquitetura 3, fibrose com formação de septos e esboços nodulares focais, inflamação portal 3, aumento acentuado do número de linfócitos portais, atividade portal septal 4, com necrose em saca-bocado acentuada, atividade parenquimatosa 3, com focos de necrose e de hematócitos circundados por agregados linfocitários, e os marcadores etiológicos, então, foi atividade necro-inflamatória de interface acentuada, alterações hepatocitárias regenerativas de conformação de rosetas, frequentes plasmócitos no infiltrado inflamatório portal. E outros achados, foi uma reação ductular marginal portal leve, corpos apoptóticos focais, siderose não detectada e granulomas não detectados. E foi uma amostra com 17 espaços porta. Foi ótimo. Então, ficou a conclusão diagnóstica, uma hepatite crônica intensamente ativa e o conjunto de achados sugerindo a possibilidade de etiologia autoimune e hepatite autoimune. Esse laudo foi emitido pela patologia do Albert, né? Embora ela tenha feito pelo hospital da prefeitura, esse material foi encaminhado para a patologia lá o papel timbrado desse laudo tem Hospital Albert Einstein. Então, ela, com o diagnóstico definitivo de hepatite autoimune, ela iniciou o tratamento. Em novembro de 2000, o tratamento com azatioprina e prednisona. Em novembro de 2020, ela evoluiu com quadro cutâneo caracterizado por múltiplas púrpuras vasculares. E ela, então, o quadro começou a ficar meio esquisito. Ela foi encaminhada para o ambulatório daqui da Hepato nosso para investigação e acompanhamento. Então, mais ou menos o que aconteceu até ela chegar a gente, resumidamente, né? No dia 14 de setembro, ela, depois do diagnóstico de hepatite autoimune, ela iniciou a prednisona 50 mg dia, associada à azatioprina 50 mg dia. Com o uso de azatioprina, ela evoluiu com episódios recorrentes de vômitos, sendo então suspensa a medicação e mantido só com prednisona. Aí ela faz um segundo exame, depois daquele que a gente viu, com a ST de 93 para 32 e a LT de 118 para 31, lembrando que esses aqui foram os exames prévios, então ela apresentou uma melhora, por mais que ela tenha suspenso o uso da azatioprina. Em novembro de 2020,
com o uso de 20 miligramas de prednisona apenas dia, e mais as medicações que ela usava anteriormente, ela evoluiu com quadro cutâneo. Então, ela chega para a gente aqui na primeira consulta da casinha, no dia 30 de novembro de 2020, mantendo aquele exame físico que eu já falei anteriormente, com o abdômen sem sinais de hepatopatia crônica, porém, com os membros inferiores dela com presença de lesões purpúricas, palpáveis, que não desapareciam a digitopressão em ambos os membros inferiores, com o edema de uma cruz em 4 e as panturrilhas livres. Então, esse era o exame, eram púrpuras palpáveis, que não desaparecem a digitopressão. Então, resumindo mais uma vez, é uma mulher de 58 anos, portadora de síndrome de Sjögren, atualmente ainda sem tratamento específico, a não ser os sintomáticos, diagnóstico recente de hepatite autoimune, previamente em uso de azatioprina e prednisona, mas ela fez efeito adverso da azatioprina, suspendeu e permaneceu apenas com a prednisona 20 mg dia. Ao uso da prednisona, ela evoluiu com essas lesões purpúricas que não desaparecem a digitopressão em ambos os membros inferiores. Então, agora, quais que seriam as prováveis hipóteses diagnósticas e os próximos passos? Alguém gostaria de opinar? E tal a Lívia Falcão, que agora está escondidinha? Doutora, Que agora é mais difícil salvar para mim. Eu tava até pensando aqui, meu Deus. Doutora, você começa a pensar... Eu até pensei em crioglobulinemia, alguma coisa, mas eu não sei se as púrpuras são desse jeito, entendeu? Se não desaparecem a digitopressão, eu realmente não tenho certeza. Eu pensei porque a gente sabe que tem associação entre doença hepática com crioglobulinemia, ainda mais, mas na verdade mais para hepatite C, né, essas coisas. Mas foi o que me veio na cabeça, mas eu não pensei em outra coisa. E alguém ajuda ali? Você pensou numa vasculite associada à crioglobulinemia? Pensei. Tá. Outras hipóteses? Eu ia biopsiar essa lesão aí, doutora. Resolver tudo. Biopsia. Resolveu o problema. Calma, Henrique, que ela biopsiou. Calma. E eu, quando eu estava preparando o caso, aí eu ainda falei, doutor Gama do céu, ainda bem que eu estou apresentando hoje, porque aí ninguém vai me perguntar qual é a hipótese diagnóstica, que aí começa a ficar muito difícil. Com essas vasculites aí, é complicado, mas eu também pensaria em crio. E eram só nas pernas? Só nas pernas, doutor, né, doutor Gama? Nas pernas. Esse foi o primeiro episódio em novembro, e depois, né, até o dia de hoje, ela teve 3 recorrências dessas lesões cutâneas. Sempre que ela ficava com 20 miligramas de prednisona, né, em algum momento depois ela fazia recrudescência desse quadro. E aí subia-se para 30, né, alguns dias depois ela começava já a evanescer aquelas lesões até desaparecer, né? Então, hoje, inclusive, ela esteve no ambulatório. Né? A gente tem uma imagem posterior lá na frente para mostrar como ela está hoje. Mas, sim, é só em membros inferiores. Em momento nenhum ela fez artralgia. O exame clínico não mostra sinais de neuropatia periférica. Né? Então, era só um quadro cutâneo com esse componente purpúrico. Né? E essa, portanto, vasculite aí é expressa aí pela imagem que a Fernanda colocou. O que eu ia comentar também é que eu achei super curioso que ela não fez esse quadro previamente, né? Por mais que ela tenha feito uso de prednisona lá há 15 anos quase atrás, né, doutor? Ela fez esse quadro só agora. E realmente, quando ela tenta desmamar da prednisona, ela volta com esse quadro dessa lesão aí de membros inferiores. Curioso mesmo. É engraçado porque apareceu na vigência da prednisona, só que depois da prednisona. Né? Isso aí. Comportamento engraçado. Não. E é interessante que, assim, quando ela estava com aqueles 50, ou 40, ou 30, né, ela não expressou essa doença. Com 20 miligramas,
ela faz vasculite, quando você sobe para 30, ela remite o quadro. Ou seja, a dose de 20 não é capaz de mantê-la em remissão desse quadro cutâneo, né? Mas 30 miligramas ela segura. Posso passar então, doutor? Vamos perguntar para o doutor Gama qual era o raciocínio antes de ver os exames para ele, que é nosso especialista em autoimune. Na verdade, quando essa paciente, ela estava sendo acompanhada pela Carla. Carla lá do transplante lá do... Eu acho que ela acabou de entrar. Ela acabou de entrar, né? Ela vinha acompanhando lá no ambulatório do município, né, em tratamento direitinho lá da hepatite autoimune. Precisou suspender a azatioprina por intolerância à asa. Ficou, então, com aquela dose inicial plena de 50 miligramas. Foi desmamando ou reduzindo gradativamente à medida que ela foi respondendo, né, com normalização das aminotransferases. E aí, em novembro, com esse quadro de vasculite cutânea, ela encaminhou essa paciente para a gente lá no ambulatório. E aí, quando se olha essa paciente com o diagnóstico de síndrome de Sjögren, com o diagnóstico de uma hepatite autoimune, né, fazendo um quadro desse cutâneo, de púrpuras, né, palpáveis, púrpuras vasculares, o diagnóstico clínico é de uma vasculite cutânea. Não havia expressão clínica de outros acometimentos orgânicos, né, até então. Então, pensamos, bem, dentro do universo das vasculites cutâneas, né, ela cai mais no grupo das vasculites de pequenos vasos, né, porque se a gente pensar no universo das vasculites sistêmicas, nós temos aquelas de grandes vasos, né, que é a arterite Takayasu, né, que é a arterite temporal, e a gente já viu, inclusive, aqui, né, um caso emblemático de associação de hepatite autoimune, né, com arterite Takayasu, né, que tinha, né, manifestações escondidas de Takayasu e que só mais tarde vieram a se apresentar com assimetria de pulsos, divergência de pressão, aquela moça de 18, 19 anos que passou a ser acompanhada pela Perla, né, e que depois dos exames de imagem mostrava-se ali comprometimento de aorta e ramos aórticos. Aquela é vasculite de grandes vasos, né? Na maioria das vezes, essas vasculites de grandes vasos não têm, né, expressão clínica cutânea. Então, nós temos duas vasculites de grandes vasos, Takayasu e arterite temporal. A arterite temporal é uma vasculite de idosos, né, acima de 50 e poucos anos de idade, e a manifestação clínica principal é dor de cabeça, né? Toda dor de cabeça recente em indivíduos com mais de 50 anos de idade, principalmente temporal, a gente tem que pensar em examinar essa região, palpar a artéria temporal superficial, ver se não tem entumecimento de artéria, enfim, e olhar, né, esse exame físico com mais cuidado, e aí, então, seguir a investigação, que vai resultar numa velocidade de hemossedimentação elevada, que a biópsia vai dizer que tem ali na parede daquele vaso um granuloma, né, de células gigantes multinucleadas. É interessante chamar a atenção que essas vasculites de grandes vasos, elas são mediadas por célula, né? Elas formam granuloma. Diferente das vasculites de pequenos vasos, né, ou da maioria dessas vasculites de pequenos vasos, que tendem a ser neutrofílicas, né, e que fazem aquelas vasculites que a gente chama de vasculite leucocitoclástica. Né? Então, nós temos essas duas vasculites de grandes vasos que ficam ali, naquelas populações específicas, né? Temos as vasculites de médio vaso, que é a poliarterite nodosa, que é uma doença que já pode ter, né, livedo reticular, que já faz adoecimento renal com muita frequência, com hipertensão arterial, angina abdominal, né, dor testicular, o epidídimo e o testículo nesses pacientes, no caso do sexo masculino, adoecem com muita frequência na poliarterite nodosa. Então, essas vasculites são de médios vasos. E a outra é Kawasaki, que é uma vasculite de crianças de baixa idade, que acomete a artéria coronariana, que aumenta o risco de infarto naquela população. Kawasaki também faz, né, erupção cutânea, né, mas faz o exantema, né, o exantema purpúrico, né, que às vezes descama no final da evolução, enfim. É um quadro muito típico, mas de crianças de baixa idade. Aí a gente entra nas vasculites de pequenos vasos.
Nessas de pequenos vasos, a gente tem aquelas que são do grupo ANCA, e aí nós temos granulomatose de Wegener, aí nós temos poliangiite microscópica, e aí nós temos síndrome de Chung-Strauss. Essas de pequeno vaso, que são do grupo ANCA, elas têm uma história clínica muito característica, né? Muito característica. Então, quando a pele adoece dessas vasculites, geralmente existem sinais e sintomas que norteiam para a direção de uma doença específica. Por exemplo, na granulomatose de Wegener, né, sinusite crônica, com descarga pio-sanguinolenta, com destruição de septo nasal, do arcabouço cartilaginoso, infiltrado pulmonar, que pode cavitar, pode fazer hemoptise franca, ou seja, é um quadro, né, quando ele bem constituído, ele é mais catastrófico, digamos assim, na sua história. E Chung-Strauss é uma vasculite que invariavelmente cursa com asma, né? É a única vasculite sistêmica que faz asma, faz grande eosinofilia, eleva a IgE, enfim, tem uma característica tão típica que ela não se confunde com as demais vasculites. E aí, então, nessas vasculites de pequenos vasos, que a gente tem essas que são do grupo ANCA, elas têm uma historiazinha e um esqueleto ali, um cerne, que é muito, né, característico para nos fazer pensar em cada uma delas. Depois a gente tem outras vasculites de pequenos vasos, que aí nós temos a púrpura de Renox-Schlein, que é essa vasculite por IgA, que também é muito mais frequente na população infantil, né? No adulto, ela tende a ter uma agressividade maior, com envolvimento renal mais frequente, com perda de função renal, inclusive. Então, nós temos a púrpura de Renox-Schlein, nós temos a crioglobulinemia, né? E temos a vasculite urticariforme. A vasculite urticariforme, ela entra no grupo também das vasculites de pequenos vasos. Então, quando a Lívia Falcão falou, pensei em crioglobulinemia mista, mas é mais com vírus C, verdade, Lívia, é mais com vírus C. Mas as doenças autoimunes, né, da reumatologia, elas podem, né, evoluir também com crioglobulinemia mista, né? O vírus C é a causa mais comum, mas esses adoecimentos autoimunes da reumatologia, principalmente Sjögren, pode, né, cursar na sua história natural com esta vasculite de pequenos vasos, que depois pode se configurar como uma vasculite crioglobulinêmica, né? Então, nós teríamos aqui, principalmente no diagnóstico diferencial, as vasculites de pequenos vasos. Púrpura de Renox-Schlein é pouco provável. Pode ser vasculite urticariforme? Né? Pode. Pode ser vasculite crioglobulinêmica? Sim. Então, a gente ficaria nesse universo das vasculites com essas duas mais prováveis, né? E aí, essa vasculite crioglobulinêmica, ela é mais uma terceira doença, né, que está aí, e aí nós teríamos uma paciente com 3 autoimunidades, né, ou ela é uma expressão clínica da síndrome de Sjögren, né, da síndrome de Sjögren. Então, e qual a importância que tem essa vasculite crioglobulinêmica na síndrome de Sjögren? Isso é muito interessante, porque eu levantei um trabalho, inclusive publicado em 2020, que os pacientes com síndrome de Sjögren com crioglobulinemia mista, né, eles tendem, com maior frequência, a evoluir, né, para linfoma não Hodgkin, né, de células B. Então, tem um trabalho mostrando uma evolução precoce dentro dos 5 primeiros anos do diagnóstico dessa crioglobulinemia em pacientes com Sjögren primária, né, a evolução para linfoma não Hodgkin. Então, eles sinalizam, né, o risco do linfoma pela presença da crioglobulinemia, né? E quando a gente olha para o vírus C fazendo crio, né, a gente lembra também que ali tem um espectro de uma proliferação monoclonal que pode, em algum momento, desabrochar uma malignidade que é linfoma não Hodgkin também. Não é isso, doutora Lúcia? Doutora Lúcia? Isso mesmo, Gama. Isso mesmo, né? Hoje de manhã mesmo nós vimos, né? Um paciente que a gente imaginou que o linfoma pode ter sido uma complicação da hepatite C lá no ambulatório de Hepatorrim. Hepatorrim. E aí uma coisa que chama a atenção é que quando você compara crio mista com Sjögren e compara crio mista com HCV, né, a taxa de linfoma na síndrome de Sjögren é maior do que a taxa de linfoma nos pacientes com vírus C.
Quando você... Então, eles associam muito achados clínicos como linfonodomegalia, que é mais prevalente na crio mista com Sjögren do que na crio HCV. Né? E também, inclusive, a imunoglobulina monoclonal. Né? A imunoglobulina monoclonal da crio do paciente com Sjögren geralmente é uma IgM-kappa, né? E que está mais associada a linfoma, ao risco de linfoma. Né? Então, uma coisa que me chamou bastante atenção foi destacar que uma paciente com síndrome de Sjögren primária que desenvolve crioglobulinemia, ela deve ser vista mais de perto, com mais frequência, porque nos próximos anos ela pode sofrer essa metamorfose, que é o linfoma não Hodgkin de células B. E a gente já sabe que, originalmente, o paciente com síndrome de Sjögren teria um risco relativo de 44 vezes mais, né, para linfoma não Hodgkin que a população geral. Então, isso seria, na verdade, não é uma luz vermelha ali. Né? Esse paciente deve ser visto com mais cuidado, com mais zelo, né, para tentar fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Então, nós pensamos tratar-se de uma vasculite, sim, uma vasculite de pequenos vasos, né? E aí a gente estratificou a investigação. Né? Vamos pedir crioglobulinas para essa paciente, vamos pedir complemento sérico, vamos pedir fator reumatoide. Né? Eu tive o cuidado de pedir radiografia de tórax e perfil para ver mediastino, para não me surpreender com nenhuma linfonodomegalia ali suspeita, né? Pelo menos uma imagem inicial. E aí nós penamos um pouquinho para ter o C4, porque o laboratório não está fazendo C4, só está fazendo o complemento total e a fração C2. E aí a gente demorou um pouquinho a fazer o C4, né? O fator reumatoide foi feito, a Fernanda vai mostrar depois, a pesquisa de crio, idem, e a biópsia cutânea também foi realizada. Né? Então, dentro desse perfil de investigação, a gente chegou a um denominador comum. E aí a Fernanda vai mostrar agora. Show, hein, doutor Gama? Muito bom. Então, a evolução dela com a gente, no dia 30 de novembro, foi a primeira consulta na casinha, né? A gente pensava nesse diagnóstico vasculite cutânea, como o doutor Gama falou, o exame físico sem outros achados, exceto aquela vasculite, né, aquela púrpura, e solicitado exames laboratoriais e a biópsia de pele. Ajustamos a dose da prednisona para 30 miligramas dia, que ela estava fazendo 20 miligramas dia, e prescrito reposição de cálcio e vitamina D, pelo uso prolongado de PRED. Aí, em dezembro de 2020, ela apresenta remissão das lesões cutâneas e a paciente estava assintomática. Só para a gente lembrar que os exames dela prévios, né, dessa evolução dela, ela volta aqui para a gente com esse exame aqui, tá? Então, ela começa com um aumento importante de transaminases que depois vai melhorando. Então, ela retorna agora com 44 de AST para 32, uma LT 40 para 32, plaqueta de 190 mil, um IgG de 1.187, um FAM com EP2 citoplasmático pontilhado fino denso, 1 para 640. Esse fator reumatoide é 1 para 160? Faltou 2 pontos, né? Tá sem áudio, doutor. Sim, Fernanda, 1 para 160. Tá, faltou 2 pontos. PCR de 5,9, um VHS de 49, a urina tipo 1 sem achados específicos e a radiografia de tórax, PA e perfil normal. Então, aqui continuamos na evolução, ela retorna no dia 15 de janeiro, ela já reduziu, aí a gente já tinha reduzido novamente a prednisona para 20 miligramas dias, mas o que aconteceu, como o doutor Gama já tinha falado anteriormente, ela retorna com as lesões de pele dos membros inferiores. Então, a gente aumentou a dose naquele momento para 30, depois reduziu novamente, aí ela voltou com as lesões de pele. Aí a gente ajusta novamente a dose da prednisona para 30 miligramas dia. E ela tem essa evolução, mais uma vez, do laboratório, ela volta aqui no dia 15 de janeiro, já com normalização das enzimas, com uma ST 20 para 32, uma LT 23 para 33, plaquetas de 250 mil, INR de 1,06, um IgG de 1.267, anti-ACV não reagente, que a gente pediu mais uma vez por conta dessa
hipótese da crioglobulinemia, se eu não me engano, foi isso que motivou o pedido. A creatinina de 1, a crioglobulina positiva, o anti-Rho e anti-LA não reagentes, complemento total normal de 101, anti-DNA não reagente, C2 também normal, C4 não realizado, e a biópsia de pele inconclusiva, porque o fragmento foi escasso. O Gama, Rho e LA não reagentes. Tá sem áudio, doutor. Tem que abrir o seu microfone. Só volta um pouquinho antes, Fernanda, o slide anterior. Aqui, né, tinha me chamado a atenção esse padrão de FAN citoplasmático pontilhado fino denso, né, que não casava com a história aí da síndrome de Sjögren e tampouco da hepatite autoimune, e me fez pensar no anti-P ribossomal, né, aquele anti-P ribossomal que tanto se procura, né, na presença de hepatite autoimune também. Que é um marcador específico para lúpus eritematoso sistêmico, né? E quando a gente olha para o FAN-REP2, que sinaliza, né, o anti-P ribossomal, o FAN é esse, citoplasmático pontilhado fino denso. E aí a gente não tinha como pedir o anti-P ribossomal no momento lá no nosso laboratório, e a gente fez um combo lá no A+, e aí ela repetiu anti-Rho, anti-LA, fez o anti-P ribossomal e fez o C4. Né? Para a gente tentar, né, encontrar mais dados aí dentro desse pacote do diagnóstico da crioglobulinemia mista. Né? Então, o fato... E aí a senhora falou do anti-Rho e do anti-LA não reagente. Isso. Quando a gente fez esses dois marcadores no A+, né? E o Henrique hoje imprimiu para mim, abriu lá o sistema do A+, e imprimiu para eu poder colocar aqui no último slide. Antigamente, essa paciente tinha um convênio do Bradesco, né? Então ela tinha um cadastro lá do A+, e ela tinha, por várias vezes, né, quando eles pediam exames aqui, né, na Reumato de cá, ela fazia pelo laboratório, pelo convênio. E ela tem 4 exames, né, de datas distintas, em que ela era anti-Rho e anti-LA, né? Positivo. Quando a gente fez agora no A+, ela veio com anti-Rho, que o doutor, como chama? Eu esqueço sempre o nome dele. Luiz Eduardo. Não, o outro. Edgar. O Edgar fala que o anti-Rho é arroz de festa. Ela veio com anti-Rho positivo, mas o anti-LA negativo, né? Nessa nossa aferição da agora. Né? Tá. Então, mas eu até ia passar para a Fernanda, o Henrique me entregou uma sequenciazinha de datas em que ela sempre era reagente ao Rho e ao LA, em pelo menos 3 ocasiões distintas. E o P ribossomal é descrito no Sjögren? Não. Eu só busquei o anti-P ribossomal por causa do padrão. Conta do padrão citoplasmático pontilhado fino denso. Porque aí, se viesse anti-P ribossomal positivo, a gente ia colocar lá da hepatite autoimune. Entendeu? Tentar ver se... Porque não tem esse trabalho. Anti-P ribossomal ou não é um marcador de mau prognóstico nas pacientes com hepatite autoimune? Né? Tem, mas o nosso trabalho aqui não confirmou isso. Né? Nós encontramos 3,5% de Gama, companheiro. E o doutor Luiz Eduardo falou naquela reunião que ele participou, que aquele trabalho da USP, depois eles reconheceram que tinham vários viés ali, né? E que eles não têm certeza, né, se realmente o anti-P ribossomal tem a importância que aquele trabalho mostrou. Né? É isso aí. O companheiro, como é que você explica que essa vasculite é dose dependente do prednisona? Eu acho que ela porque se diminui, ela aparece a vasculite. Exatamente. Ela é dependente de uma dose maior, né? O que significa dizer que essa paciente ela vai ser estratificada para um tratamento não corticoide. Né? E a Reumato, ela já mandou uma cartinha para a gente, que também está aqui a resposta, né? Quando a gente encaminhou para eles solicitando, né, tentar a mudança de esquema terapêutico para ela não ficar com prednisona, nem pela hepatite autoimune, né, e nem pela vasculite longo prazo, porque ela é uma senhora de 58 anos de idade, enfim,
eles mandaram uma proposta que a Fernanda vai mostrar aí de escolha de imunossupressor para tratamento da vasculite, né? Então, a Fernanda tem aí essa... Posso continuar, então? Pode? Então tá. Vamos lá. Então, foi aqui que eu parei, né? Que a gente, ela, igual a doutora Melinha falou, a gente teve que ajustar mais uma vez a dose da prednisona para 30, porque ela, quando a gente reduziu para 20, ela apresentou o retorno das lesões cutâneas, e os exames que eu já mencionei anteriormente aqui, com normalização das transaminases. Aí, lá no dia 5 de abril, ela foi em consulta no ambulatório de reumato, e o ambulatório de reumato, na verdade, enviou uma resposta à nossa solicitação da melhor conduta em relação à vasculite, e eles deram a gente a opção de tratamento dessas 3 drogas para ver o que a gente achava dessas 3 drogas, o que a gente achava que eles poderiam usar. Então, as opções seriam ciclosporina, micofenolato e o rituximab. Aí ela retorna para a gente no dia 9 de abril, em uso de 20 miligramas de prednisona e aguardando o retorno da reumato com uma resposta nossa, com esse laboratório mantendo a normalização das transaminases, um IgG normal também, bilirrubina normal. Na verdade, está tudo normal, plaquetas de 205 mil, leucócitos de 6.030 com contagem diferencial normal. E nessa consulta, ela, na verdade, na próxima consulta do dia 8 e 5, ela retorna mais uma vez com a vasculite, que a gente viu aqui, que a gente reduziu para 20 miligramas. Então, mais pela terceira ou quarta vez, se eu não me engano, acho que é a terceira vez, né, doutor? Terceira. Pela terceira vez, ela retorna com a vasculite cutânea em uso de 20 miligramas de prednisona. A gente aumenta mais uma vez a dose para 30 miligramas dia. E nesse dia aqui, no dia 11 do 5, a gente consegue fazer uma biópsia de pele e colhe os exames no laboratório a mais. Uma segunda biópsia, então. Porque aquela primeira foi inconclusiva, porque o espécime não ajudou. Isso. Aí essa interferiria, Gama? Senhor? O tratamento interferiria na nossa leitura dessa biópsia de pele? O tratamento com corticoide? Não, porque a gente biopsiou no momento que ela tinha lesão ativa, né? Então, ela tá, apesar dos 20 miligramas, ela estava com doença francamente exuberante. E aí eles tiraram um tacão ali, que é maior do que o do primeiro, né? E a gente vai ver depois que realmente tirar um pedaço maior foi a melhor decisão. E aqui, doutora, a gente levantou aí, a gente aumentou a dose da PED no dia 8 de maio e ela biopsiou no dia 11. Então, deu tempo para esse aumento do corticoide. Então, aí, finalmente, a biópsia de pele desse dia 11 de maio veio com uma vasculite leucocitoclástica de pequenos vasos capilares, superficiais e profundos. Foi um pedaço grande, né? De 0,3 por 0,2. Eles tiraram um taquinho maior, Aí ela faz esses exames essa foto é de hoje, tá? Do dia 25 de maio, ela retorna hoje em consulta. Ela vem com esses resultados laboratoriais que o Dr. Gama pediu no A+. Ela vem com o anti-RO reagente, o anti-LA não reagente, o anti-P ribosomal não reagente e um C4 de 11, que a gente não tinha conseguido dosar anteriormente aqui no Hospital São Paulo. E essa é a foto de hoje. Hoje ela está fazendo 30 miligramas. Hoje ela está com 20 miligramas de prednisona. E amanhã ela tem uma consulta na reumatologia para tomar a decisão se vai fazer ou micofenolato ou rituximab. Hoje eu fiz uma cartinha para ele sugerindo que talvez o rituximab fosse a melhor opção, porque ela poderia ter um tempo determinado de uso, né? Induzir a remissão dessa vasculite, e a gente sabe o benefício que o rituximab traria também nesse prazo aí de tratamento para a própria hepatite autoimune, que nesse momento está até em remissão bioquímica, né? Mas que eles tomassem a decisão melhor, se micofenolato ou rituximab. Só achei que não deveria ser ciclosporina, né? Primeiro que a gente não tem experiência, né,
lá no ambulatório com ciclosporina e hepatite autoimune, e os efeitos adversos, nefrotoxicidade, enfim. Falei, não, tá, é melhor ficar entre miclofenolato e rituximab, né? O que a senhora acha, doutora Lúcia? Não, eu acho que você fez bem. A gente teve uma experiência pregressa com o uso de ciclosporina em pacientes com hepatite autoimune que ou tinham intolerância ou não estavam respondendo à asa, e foi muito ruim. Eu lembro de uns 4, 5 casos que a gente usou, não sei se o Edu lembra, mas não foi bem. Então, a gente acabou abandonando ciclosporina como segunda opção, e a gente tem preferido praticamente todos os nossos casos que precisam uma segunda opção. Miclofenolato, né? Ter a oportunidade de ver o que vai acontecer com o rituximab é legal, porque não sei se você lembra, Gama, ou se você viu, a gente tem uma paciente que precisou usar infliximab. Sim. Acho que era para doença inflamatória e tinha hepatite autoimune. E teve uma remissão completa, e não voltou. Então, a gente tem a senhora... no biológico da hepatite autoimune. A senhora lembra daquela paciente com doença celíaca, anemia hemolítica autoimune, hepatite autoimune e, se eu não me engano, ela tinha 4 doenças autoimunes. Que era síndrome multi... Exatamente. E aí ela, pela anemia hemolítica autoimune, que não foi nem responsiva à esplenectomia, o pessoal da Hemato optou por rituximab. E depois que ela fez o rituximab, né, ela ficou bem da anemia hemolítica autoimune e nunca mais precisou tomar corticoide para hepatite autoimune. Ela teve uma remissão plena também. Então, seria interessante se eles conseguissem, né? Não é simples conseguir no SUS, rituximab, mas a Reumato às vezes consegue. E uma pergunta que eu queria te fazer, Gama, por que você ficou... Explica... Por que você ficou ansioso em ter um C4? Por que você não se contentou só com complemento total? C2? Isso. Só volta um pouquinho aqui, Fernanda, no slide anterior, do laudo da vasculite. Isso. Veja que o laudo ficou como vasculite leucocitoclástica de pequenos vasos, né? Crioglobulinemia é uma vasculite leucocitoclástica, né? As vasculites de pequenos vasos, né, a maioria delas tem o que a gente chama de leucocitoclasia. E a denominação de leucocitoclasia na verdade, né, na avaliação do patologista, o que ele encontra na parede do vaso é infiltrado de restos de núcleos de neutrófilos. Então, esse infiltrado na parede dos vasos de restos de núcleos de neutrófilos é que eles chamam de leucocitoclasia. Então, quando você tem um diagnóstico de uma vasculite leucocitoclástica, você tem vários diagnósticos diferenciais, né? Entre eles, né, fármacos podem fazer, infecções podem fazer, malignidades, principalmente hematológicas, podem fazer, e doenças do tecido conjuntivo podem fazer, né? Tem casos relatados na literatura de metimazol para tratamento de hipertiroidismo, propiltiuracil, como causas de vasculite leucocitoclástica no grupo dos fármacos, né? Das infecções, a mais emblemática é HCV, né? HCV. Mas tem também relatos com vírus B versus crioglobulinemia, né? Mas o vírus C a grande referência nos casos infecciosos. Das malignidades, sempre são as doenças hematológicas. Os tumores sólidos raramente fazem. E das doenças neoplásicas hematológicas, as linfoproliferativas fazem mais do que as doenças plasmocitárias, né? Então, os linfomas e leucemias linfocíticas tendem, né, com mais frequência, nesse universo das neoplasias, fazerem, né, vasculite leucocitoclástica. E as doenças do tecido conjuntivo, que a gente chama atenção aqui no caso Sjögren, para tornar mais emblemático aqui essa associação. Agora, a doutora Lúcia perguntou, né, por que eu pedi o C4? Né? Quando a gente fala, quando a gente pensa no diagnóstico de crioglobulinemia mista, né, a gente pensa numa doença que pode ficar restrita à pele, como é o caso desta paciente, mas também numa doença que pode ter aquela tríade clássica que é pele doente, reumatismo articular e neuropatia periférica. Essa tríade é relativamente comum, né, e é menos comum o adoecimento interno,
né, com acometimento orgânico, e quando isso acontece, o adoecimento renal é o que mais prevalece. Então, naquela urina tipo 1 que a gente pediu, a gente queria ver se tinha, né, cilindrúria, dismorfismo eritrocitário, traços de proteína, e ela tem 2 exames de urina, né, esse que a Fernanda colocou e um que ela trouxe hoje. Esse que a Fernanda colocou, absolutamente normal, mas o que ela trouxe hoje tem 18 mil hemácias, para um valor de referência que é menor do que 12 mil hemácias, né? O laboratório não fez pesquisa de dismorfismo eritrocitário, não procurou cilindro hemático, e aí eu fiz um pedidozinho para reforçar e ver se ali, né, nessa hematúria, se ela é dismórfica ou se ela é isomórfica. Procurar ver se tem dismorfismo ou cilindro hemático ali, porque isso poderia, obviamente, né, ser mais uma expressão clínica dessa glomerulite que a crioglobulinemia mista pode fazer. Então, as formas de apresentação clínica da crioglobulinemia, elas são muito pulverizadas, né? Eu tive a oportunidade, nesse tempo que eu estou lá na casinha, de ver uma paciente, que a doutora Lúcia vai lembrar também, não sei, talvez o doutor Eduardo lembre, a dona Catarina, né, que depois morreu em sepsis urinária, né, ela era vírus C, uma crioglobulinemia de cadeira de rodas, ela ficou tetraplégica, né, e foi depois, com rituximab, foi ganhando, né, recuperação clínica, mas depois infectou e fez uma sepsis e evoluiu para óbito. Esse caso foi apresentado várias vezes lá, em sessões de quinta-feira e algumas outras sessões. Mas, muito bem, por que eu pedi C4? Né? Porque na investigação da crioglobulinemia mista, o consumo, né, mais específico de fração do complemento é a fração C4. Né? Claro que o complemento total poderia me sinalizar ali já uma deficiência de alguma fração, mas, né, deixa eu forçar aqui e ver se eu encontro um C4 baixo, de fato, para dar mais um upgrade aí a esse diagnóstico, né? Porque crio mista, né, na verdade, né, um pico monoclonal de uma IgM, na maioria das vezes, que se complexa com uma IgG. Então, esse complexo de imunoglobulinas cria, obviamente, né, um mecanismo imune que gera autoanticorpos. O autoanticorpo mais tradicional da crio é o fator reumatoide. Ela tem fator reumatoide. Esse imunocomplexo na circulação ativa complemento. Esse complemento consome, e a fração que mais consome é a fração C4. Né? Eu não sei se esse 11 aqui, né, é um 11 do corticoide, e se ela não estivesse tomando corticoide, talvez não fosse 11, fosse 4, fosse 3, não sei. Né? Mas também, nessas revisões que eu fiz a respeito, será que todo paciente com crioglobulinemia mista tem consumo de complemento? Tem fração C4 consumida? Né? A resposta é não. Né? 90% dos pacientes se marcam de consumo de complemento. 10% podem ter complemento normal no momento da avaliação. E aí eu vi uma coisa muito interessante. Essa relação que se faz da crioglobulinemia mista no paciente com Sjögren versus risco de linfoma não Hodgkin, ele mostra que nesses pacientes, né, que têm maior risco de evoluir para linfoma não Hodgkin, o complemento tende a ser normal. É menos provável que eles consumam complemento. Né? Diferente do que a gente observa, né, na crio do HCV, que praticamente todos os casos são hipocomplementêmicas, tem consumo de C4. Né? Então, ele marca muito bem essa associação do risco com linfoma versus características da crio na síndrome de Sjögren primária, que poderiam sinalizar, né, maior risco no futuro para linfoma não Hodgkin. E entre eles né, não espere consumo de complemento obrigatoriamente nesses pacientes com síndrome de Sjögren e crioglobulinemia mista. Né? E nesses pacientes o risco para linfoma parece ser maior. Muito bom. Era isso, doutora Lúcia? Isso responde a pergunta aí da Lívia, né? E eu ia falar isso, que ela tinha perguntado, mas ele acabou respondendo. E não espere um consumo só pela síndrome de Sjögren, né? Exatamente. Né? E aí, assim, o fator reumatoide está positivo em todos os casos? Também não.
70% a 80% cursam com elevação do fator reumatoide, né? 20% podem ter fator reumatoide em título baixo ou não reagente, né? Então, essas características outras de autoanticorpos, né, ou consumo de complemento, elas não são universais em todos os pacientes com crioglobulinemia mista, né? E aí outra coisa que é interessante chamar a atenção é que, né, embora o FAN seja espelho para alguns autoanticorpos específicos, né, aquele citoplasmato pontilhado fino denso, né, não nos trouxe antiperribossomal à tona, né? Então, era só um FAN ali na paciente com a doença autoimune que ela tem, que é Sjögren, que é crioglobulinemia mista, e que poderia estar presente em 20% dos casos. Pacientes com crio positivam FAN em até 20% dos casos, né? Muito legal. Então, essa paciente vai retornar ainda eu acho que é amanhã, né, doutor, no Renar Reumato, para decisão se é rituximab ou micofenolato. Isso, entendeu? E aí uma coisa que é interessante, que bonito aqui. Interessante assim, desses pacientes com intolerância, né, à azatioprina, a maioria, de fato, faz, né, intolerância precocemente, né? Às vezes a gente tenta diminuir a dose e recomeçar uma dose pequena para ver se eles ganham tolerância. Ela, com 50, ela começou a vomitar e teve vários episódios de vômitos ao longo de algumas semanas, ou de, pelo menos, alguns dias. Retiraram, né, e depois tentaram de novo, né, e ela não tolerou, né? Esses são os pacientes que melhor se beneficiariam, obviamente, com o micofenolato de mofetil, não é isso? Mais os não respondedores. Mais os intolerantes do que não respondedores, né? Nós estou torcendo para que eles escolham o rituximab, para a gente ver mais um caso de rituximab com hepatite autoimune em plena remissão a longo prazo. Exatamente. Né? Então é isso. Gama, no Sjögren, o que você chamaria de remissão, como eles chamaram ali? Estava com cloroquina e na verdade, essa paciente, né, ficou essa lacuna grande sem tomar remédio, né? Ou ela só está usando colírio, né? Hoje, na consulta, ela estava com secreção, né, purulenta nos olhos, né? O olho esquerdo mais vermelho do que o direito. Como ela vai passar na reumato amanhã, ela vai, obviamente, passar por essa avaliação, mas a remissão, muitos pacientes com Sjögren, né, que ficam, né, só com manifestações glandulares, eles tiram os imunossupressores e mantêm só colírio, né, e estimulante de saliva, né? Então, eles ficam com esse tratamento cosmético e não fazem imunossupressão. É o caso dela. Ela ficou, né, durante 8 anos, né, tomando imunossupressor, depois ela melhorou sensivelmente, né, tiraram e deixaram ela com colírio, né, e como ela não tinha queixa de boca seca, né, efetivamente não fizeram nenhum uso de estimulante de saliva para ela. Mas a remissão seria, né, efetivamente, esses pacientes, né, melhorarem da sua sintomatologia, né, não precisar de imunossupressão e ficar só a cargo desses tratamentos cosméticos aí, que são colírios e estimulante de saliva. Ô, doutor, tem algum critério laboratorial para você acompanhar, por exemplo, tanto a crioglobulinemia quanto o Sjögren, tipo VHS, essas coisas, ou não? Ou seria sim, você pegar... uma coisa que é interessante chamar a atenção nesses pacientes com doença reumatológica autoimune, né? Muitos clínicos menosprezam, né, muito VHS e proteína C reativa, né? Eu acho que os dois especialistas que mais usam, né, proteína C reativa e VHS é o reumatologista, né, e talvez os nefrologistas das doenças glomerulares, né? Mas são excelentes marcadores que orientam o clínico para uma atividade nova de doença. Por exemplo, na arterite temporal, que é essa vasculite de pacientes idosos, que se expressa com dor de cabeça, enfim, você monitora como? Clinicamente e com VHS, né? A única prova laboratorial que sinaliza,
né, a reativação desta vasculite é a velocidade de sedimentação. Na polimialgia reumática, que não é fibromialgia reumática, a polimialgia reumática é uma doença inflamatória, né, autoimune, o VHS também é um marcador de acompanhamento nesses pacientes, né? Então, do ponto de vista clínico, do ponto de vista laboratorial, né, os autoanticorpos, eles não se prestam para avaliar remissão da doença, eles são marcadores para o diagnóstico, né? E uma coisa que é importante chamar a atenção nos pacientes com Sjögren é essa questão, olhando para aquele paciente do passado, aquela moça, né? Esses pacientes não fazem, ou não costumam fazer, doença glomerular, né? Mas eles fazem doença tubular, né? Então, eles podem fazer, não é, acidose tubular renal, e aí vem aquela história das manifestações insuspeitas, né? Estou vomitando, estou com fadiga, estou nauseada, enfim, e a gente não sabe do que se trata, né? Dentro desse universo, será que isto é, né, um distúrbio ácido básico no paciente com síndrome de Sjögren, que possa, não é, estar aí? Então, esse manejo clínico, tal como a gente faz com CBP, com hepatite autoimune, que tem aquelas coisas que a doutora Lúcia e o doutor Eduardo orientam a gente a fazer sempre, assim é lá na reumatologia também, né? Olhar para cada paciente com um olhar individual e específico e tentar encontrar ali, não é, sinais clínicos ou achados físicos que sejam suspeitos de uma metamorfose ou de uma atividade de doença, né? Tá bom, muito obrigada. E aí, gente, vamos aproveitar o professor Gama ou vamos dar boa noite? Ainda bem que a gente tem o professor Gama todo dia. Eu é que fico... Precisa nem pedir interconsulta da Reumato. Precisa nada aqui. Sim, mas nem interconsulta. Ele vai ensinar lá. Com certeza. Quem me dera. Eu só queria ter 30 anos mais de juventude, entendeu? Eu ia fazer residência em reumatologia, entendeu? Se eu não tivesse os meus 60 e poucos, tivesse 30 e poucos, eu ia, né? Doutora Lúcia, quer falar mais alguma coisa ou vamos encerrar? Não, queria dar parabéns para a Fernandinha e para o Gama, porque foi muito legal. E essa sessão, a Fernanda teve uma participação especialíssima, porque eu fui juntando o caso que estava muito esfacelado, e aguardando biópsia, aguardando exame, né? Então, a Fernanda, ela teve acesso ao caso hoje, e aí e fez aquelas tabelinhas subindo ali para fazer correlação com os exames, e coisas que eu não saberia fazer e que só as mãos de Fernanda são capazes de produzir, né? Exatamente. Muito bom, parabéns, meninos. Obrigada por hoje. Parabéns, Fernandinha, Gama. Boa noite, Obrigado, pessoal. doutor Edu. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.